Muito bem, eu vou explicar para vocês um texto que está no Moodle, no meu Moodle de Física 2, onde eu faço o cálculo das tensões em uma marquise, certo? Então você tem a marquise aqui, ó, você está vendo a pessoa, tá? A marquise, ela é um plano, né? Uma superfície, né? Que está presa pela lateral, tá? Então eu vou colocar os eixos aqui, coloco o Y na direção vertical, X para fora da parede, a normal da parede, e Z ao longo da parede. Então nota que esse problema, se eu fizer cortes em Z, eu tenho uma simetria, certo? Então eu posso olhar esse problema de lado. Então tá aqui olhando esse problema de lado, Y aqui está na vertical, X se afastando da parede, tá? E Z está saindo da folha. Então a marquise ela tem uma largura 2H, certo? Então em relação ao centro de simetria ela sobe H e desce H, e ela tem um comprimento L saindo da parede. Ok. Se eu pegar um pedacinho, um volume infinitesimal dessa marquise, eu vou ter tensões agindo sobre cada pedacinho dela. Todos os pedaços dessa estrutura vão estar sobre algum tipo de tensão. Nenhum pedaço dessa estrutura vai ter tensão zero, tá? Talvez só na superfície, mas daí é por limite. A matriz de tensões, certo? A matriz de tensões, por causa da simetria, como tem simetria em Z, eu posso escrever ela como em duas dimensões apenas. Então o tensor das tensões, ele só tem a componente Txx, que está associado às compressões, né, das superfícies em X na direção de X. Então Txx, deixa eu fazer assim, calma aí. Aí, daí vai aparecer. Então, Txx, ele vai estar associado com essa força aqui, ó, nessa lateral do meu cubinho, certo? Então, quando eu multiplico pela área SX do meu cubinho lateral aqui, eu vou ter a força de tração ou compressão, vai ser compressão se for negativa, e vou ter a força de tração aqui do outro lado do meu cubinho, porque a área é negativa, então o produto da área vezes a tensão tem que ser para o lado esquerdo, porque a área inverteu. O termo TYY, ele está associado com os termos de tração e compressão na direção de Y, certo? Então eu tenho aqui a força de tração ou compressão aqui em cima e aqui embaixo, certo? Daí os termos cruzados, o TXY e o TYX, o TXY representa as forças que aparecem na área X, TXY, certo? Na área X, na direção de Y. Então ele vai dar os componentes de cisalhamento, tá? E o YX é na área em Y, com as forças na direção de X. Perceba que para esse cubinho estar em equilíbrio estático, tomando a simetria dele, essa matriz aqui tem que ser simétrica, certo? O TXY tem que ser igual ao TYX. Porque se esse cara fosse diferente desse, o cubinho ia girar, ia aparecer um torque sobre o cubinho. Então eu já sei que esses dois termos são iguais. Tá, para que eu preciso saber isso? Tem um cálculo mais pesado aqui que eu tentei introduzir. Pula ele, ok? Vem aqui direto para a marquise. Quando eu faço um corte, tá, numa certa posição, uma distância x da parede, a soma das forças laterais aqui que agem sobre os meus cubinhos da marquise tem que sustentar o peso e o torque produzido pelo peso no resto dessa estrutura, dessa lateral aqui. Então, se eu pego esse ponto aqui de simetria, onde está a ponta do mouse, e olho o torque produzido pelo peso, certo? Como que eu vou equilibrar esse torque produzido pelo peso? Eu preciso, nessa parte aqui de cima, ter forças de tração, puxando a marquise na direção da parede, e embaixo eu tenho que ter forças de compressão, empurrando a parte de baixo da marquise para longe da parede. Quando eu considero o torque produzido por essas forças de tração e compressão, eu chamo esse torque
de momento fletor, certo? O momento fletor é o torque produzido, seria a reação, né, do torque produzido pelo peso. Então, o torque produzido pelo peso se equilibra com os torques associados a esse momento fletor. E na direção de cisalhamento, nota que essa força aqui é uma força que está na horizontal, certo? Ela não vai contribuir para sustentar o peso, ela só elimina o torque do peso. Então, para eliminar o peso mesmo, eu tenho que incluir todas as forças de cisalhamento nessa superfície aqui. Então, no fundo, todo esse formalismo matemático é para eu cair nessas equações, tá? Que está escrito aqui em termos de densidade de força, né? Densidade volumétrica de força, né? E quando você resolve essas equações, tá mais ou menos explicado aqui, você vai ter essa solução. Deixa eu mostrar para vocês aqui qual que é a solução, para você entender esse gráfico. Então, essas daqui são as tensões de compressão. Então, o TXX está associado com essas forças em verde aqui, ó, que puxa a marquise por cima e empurra a marquise por baixo. Tá? Então, aqui está o eixo Y. Deixa eu subir mais um pouquinho aqui para você conseguir ver. Aqui está o Y, então é como se a parede estivesse encostada aqui. Aqui está o X, é que eu vou me afastando da parede. Então, bem no centro de simetria, a tensão XX é zero, como deveria ser, porque na parte de cima ele está puxando a marquise e na parte de baixo ele está empurrando, certo? E essa tensão vai diminuindo porque o peso do resto que sobra aqui, se eu for aumentando o valor de X, a quantidade de massa que produz momento fletor para cada um dos cortes que eu fizer vai diminuindo o torque, então até ir a zero, certo? Essa é a tensão XX. Nota que ele só é zero nessa linha aqui, ó. Essa tensão só é zero nessa linha. A tensão XY é a cruzada, está associado com o que a gente chama dessas forças aqui em azul, que a gente chama de esforço cortante, que é o que vai equilibrar o peso. Tá? Então, nota que no meio da marquise é onde vai estar a maior tensão. Então, enquanto aqui o TXX é zero, o TXY vai ser máximo. Mas perceba também o seguinte, tá? Perceba que essa matriz ela é simétrica, TXY é igual a TYX. Isso quer dizer que da mesma forma que eu tenho esforço cortante na direção de Y, eu vou ter esforço cortante na direção de X. A marquise ela vai tentar cisalhar. É exatamente o mesmo esforço cortante. Ok? Por fim, o TYY são as tensões que surgem dentro da marquise como compressões e trações em Y. É bem difícil de enxergar isso daqui, mas ele existe também. E ele vai ser negativo na parte de cima, então ele vai ser compressão na parte de cima e vai ser tração na parte de baixo. Ou seja, os cubinhos na parte de baixo da marquise, abaixo do ponto de simetria, eles vão estar sendo sustentados pela estrutura da marquise e os cubinhos de cima vão estar sendo empurrados, certo? O que eu preciso mais falar aqui? Tem uma simplificação nos cálculos, então se você abrir os livros lá de resistência dos materiais, de estruturas, eles fazem uma simplificação, eles calculam a tensão de compressão como uma tensão máxima vezes uma função linear, que depende da distância. Se você perceber bem, na verdade, a solução disso daqui para uma marquise elástica homogênea é um seno, ok? Mas aproximar um seno por uma função linear é o que eu faço quando faço π igual a 3, ok? E o engenheiro está lá fazendo isso e constrói o prédio, soma 20% depois fica tudo certo. Então aqui eu ensino como a partir dessa aproximação você rapidamente calcula o momento fletor, eu introduzo o momento de inércia da área da figura
E no final das contas você tem, você calcula o momento fletor a partir desse momento de inércia da área, a tensão máxima e a largura do objeto. Quanto mais estreito for o objeto, para a mesma momento de inércia da área, mesma tensão, você vai produzir um momento, quanto maior, né, o menor o H, maior vai ser o momento fletor. Tá? É com essa expressão aqui que eu estimei num vídeo do que eu coloquei no Física Ilustrada. Esse vídeo aqui, eu coloquei no Física Ilustrada, não vou colocar o link aqui, mas é desse jeito que eu fiz a estimativa do quanto que era a tensão de ruptura ali no material, se o material era coerente ou não ter essa ruptura. É isso aí, espero que você tenha gostado e até a próxima, galera.